Vamos falar de Vasco, tem demissão, tem reforço, tem... Supostamente, quem está largando na pole position para ser o titular da lateral direita contra o Cruzeiro. Tem, vamos comentar também a matéria feita pelo grande Flávio Dias lá no Atenção Vascaíno, com o Gustavo Caldeira, que é o médico do Vasco, sobre os jogadores que estão no departamento médico. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e quarta-feira a bola rola. E como rola no Mineirão, às 7 da noite, Vasco e Cruzeiro, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser posto em dia. Bom, eu começando falando que o Vasco terá um reforço para esse jogo contra a Celeste Mineira, já que o Medel estava pendurado com a eliminatórias para a Copa do Mundo, 2 cartões de suspensão, ele estava pendurado, e no empate do Chile ontem 0-0 com o Equador, o Paraguai, desculpa, ele levou um cartão amarelo, deu um sorrisinho, tem Vascaíno cravando que ele forçou esse cartão. Bom, eu não vi o jogo, não vi as circunstâncias que foram desse cartão, mas eu acredito que o jogador é profissional, ainda mais em seleção, ele passou a vida inteira sonhando com aquilo, né? O Medel já tem uma história na seleção chilena, inclusive foi bicampeão da Copa América pelo seu país, mas qualquer jogador sonha em defender seu país. E não acho que eles levariam um cartão para desfalcar a sua seleção. Mas aconteceu alguns, é um esporte de contato, e é um esporte que há muita reclamação com a arbitragem, inclusive ele levou cartão por reclamação. Não acho que eles tenham sido para forçar mas é uma boa notícia para a gente que o Vasco tinha chegado a um acordo com a Federação Chilena. Caso o Medel fosse suspenso, ele seria liberado para voltar a treinar com seus companheiros e defender o Vasco, né, contra o Cruzeiro. Porque se eles não levassem o cartão, o Chile joga na terça-feira contra o Equador, fora de casa, era praticamente impossível ele chegar a tempo de participar da partida. Então, o Vasco é uma boa notícia, porém, eu não creio que ele tenha sido forçado esse cartão. Eu ainda não vi as circunstâncias que ele levou o cartão, sei que ele deu um sorriso, mas pode ser que ele tenha sido um sorriso irônico, discordando no ar. Bom, e nessa sexta-feira, o diretor comercial Marcelinho Caetano foi demitido. Ele não faz mais parte da Vasco SAF. É um diretor que mostrou pouco serviço. Para não dizer que não mostrou nada, seria injusto dizer que ele não mostrou nada, mas é um cara que veio do Flamengo, com passagem no ser diretor comercial do Flamengo, teve também, trabalhou no Maracanã também, e o Vasco, quando contratou o Marcelinho Caetano, achou que era um triunfo não só sobre o seu rival, mas também que ele ajudaria o Vasco dessa briga pelo Maracanã, que não acabou acontecendo. E para piorar, ele acabou demitindo todo o departamento de marketing
que havia dobrado o preço na camisa do Vasco. E aquele departamento médico, a gente tem médico aí, marcas. Se tem algum setor da gestão do Alexandre Campelo que funcionou, foi marcas. Graças ao Alexandre Campelo não discou, eu fiz um rolo agora, do Jorge Salgado funcionou, foi o departamento de marcas. E graças ao Victor Roma, lembro quando o Victor Roma foi anunciado pelo Jorge Salgado como vice-presidente de marcas. Ele falou, eu não entendo de marcas, eu até ironizava essa fala dele, mas ele acabou, se ele realmente entende ou não entende, eu não sei. Eu conheço o Victor Roma como aquela relação de jornalista, personagem. Eu não conheço a pessoa Victor Roma, mas profissionalmente não tenho o que falar dele. Que se ele não entende, ele pelo menos encheu de pessoas competentes, como o Bruno, que aliás, quando o Marcelinho entrou, demitiu todo mundo, fez um plano de sócios caro para Chuchu, não trouxe nenhuma outra receita. Se tem um único, vamos dizer assim, feito no Marcelinho Caetano, foi ter dobrado o valor do patrocínio da PitPet, que é a casa de apostas que ela patrocina a Master do Vasco. Foi um valor 2 vezes mais que o Vasco vinha recebendo nessa renovação com a PitPet. Foi o maior feito do Marcelinho Caetano. Aqui se achava que ele iria contribuir, dando grande contribuição pela saga no Maracanã, não aconteceu. Não trouxe novas receitas, teve um plano de sócio, nada a ver. A gente é um verdadeiro clube do povo. Tem que fazer um plano de sócio, um plano de conta, que é o verdadeiro. Não que não tenha rico vascaíno, mas em sua maioria a torcida do Vasco é torcida de trabalhadores que ralam para Chuchu para pagar suas contas e tem um sacrifício, mas sempre está lá engajando, ajudando o seu clube. E faz um plano de marketing super, muito caro para o seu torcedor. Acho que eles tragam agora um diretor, e além de ele era torcedor do clube lá da Gávea, que o próximo diretor de marketing seja um cara competente, um cara que sabe, lida com a torcida do Vasco, sabe as necessidades da torcida do Vasco, como o torcedor vascaíno consome. E além de ser um cara apaixonado pelo clube, que tenha que a SAF, quando for contratar um outro profissional, tenha essa meta de um vascaíno apaixonado e claro que seja um cara competente. Bom, mas vamos imaginar, eu acho que não vai parar por aí, terá outras mudanças para 2024, porém tudo indica que o Palabrax irá ficar. Ele e o Lúcio Barbosa, aliás, foi um cara que acalmou os ânimos, deu uma organização o relacionamento à associação SAF. Porque tudo começou foi quando botaram o Luiz Melo, que depois demitiram, um cara que inclusive quando ele tomou posse ainda era sócio torcedor de um clube da Gávea.
Então, e o Lúcio Barbosa vascaíno apaixonado, e tem mostrado ser um cara super competente nessa função de céu. Paulo Brassi fez um planejamento, se aquilo é que pode ser chamado de planejamento péssimo. Chegou lá, chegou nas semifinais do Carioca, se não chegasse também. Mas foi eliminado na semifinal, facilmente pelo Flamengo. E a gente estava, eu lembro como se fosse hoje, trouxe um projeto de treinador chamado Maurício Barbieri. Agora o Abel Braga está licenciado, mas antes dele entrar em licença a gente não sabia qual era a função do Abel Braga no Vasco. O Abel não fica em 2024. Mas, seja como for, ele ficando, que ele tenha aprendido com os erros. O ideal é não ficar mais cheio, que ele ficando, que ele tenha aprendido com os erros. Bom, e ontem, no canal Atenção Vascaínos, abraço aos grandes irmãos Emerson Rocha e o Flávio Dias. Eles fizeram uma entrevista com o médico do Vasco, Gustavo Caldeira, e ele falou da situação dos jogadores no departamento médico. Falou do Manuel Capasso, que ele teve uma lesão séria, parecida com a do Neymar na Copa 2014. Lesão na coluna é complicado mesmo. Mas ele já está fazendo trabalho de transição, pode ser que ele fique até como opção no banco de reservas. O Marlon Gomes também teve uma lesão complicada e ele já está aí. Ele podia até ter voltado antes, mas como ele ficou gripado, ele desacelerou a evolução, agora está se recuperando bem e ele poderá ficar como opção o Ramon Dias para o jogo contra o Cruzeiro. Explicou o caso do Lucas Aureliano. Olha como que a comunicação do Vasco é péssima. É o que a gente vinha apoiando no São Flávio, como a gente chama, que o jogador, ao tomar uma decisão particular, que não teria soado bem no clube. E o que se reforçava mais isso é aquela nota que eles fizeram, falando que tinha 3 tipos de tratamento. E o jogador fez aquele que ele optou. Não nos ouviu, isso que deu para entender a nota do Vasco, que aliás foi um joga para Leões, né? Como fosse assim, uma nota negativa mesmo. Olha só, você não nos ouviu, agora você vai ver o que é bom para o torcedor, que a gente vai jogar você contra a torcida. É aquilo que soou aquela nota, que é uma coisa que me preocupou, porque o Luca, querendo ou não, ele hoje é um ativo do clube. E ontem o Gustavo falou na entrevista que ele deu a Atenção Vascaínos, que o Luca no mês sempre houve o departamento médico do Vasco, e eles tinham colocado umas 3D que ele poderia jogar, mas o jogador não se adaptou. Que ao não se adaptar com o que o departamento médico do Vasco recomendou, aí que ele ouviu um médico de confiança dele na Argentina, então por gessado. Normal, inclusive, o Gustavo tratou aquilo como coisa mais normal no mundo, que não criou crise nenhuma. Agora, poderia ter sido evitado se falar só, a gente deixou o jogador livre árbitro porque o
tratamento que a gente havia recomendado, o jogador não se adaptou e ele fez com um médico da nossa confiança, da confiança dele, que a gente vê isso normal, coisa mais normal do mundo. Teria feito uma nota mais ou menos dessa estrutura, não uma coisa que praticamente jogou o jogador contra a torcida. Acho que voltou aí melhorar um pouquinho mais a comunicação, né? Mas, de qualquer forma, o Lucas não joga nesse Campeonato Brasileiro, até porque faltam 4 rodadas para o fim do Brasileiro, dia 6 de dezembro termina o campeonato. E depois dele se recuperar, preparar ele numa pré-temporada forte para 2024. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai falar mais sobre o Vasco. E depois, boa noite, com o resumo do sábado do Gigante da Colina.